3, o seu verso 18 apenas. Amém, querida igreja? Logo em seguida, a querida igreja amada pode se assentar. 2 Pedro, capítulo 3, o seu verso 18 apenas. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pode ser. Meus queridos irmãos, confesso que estou um pouquinho trêmulo, estou um pouquinho com temor e tremores, como o apóstolo Paulo nos ensina. Para aqueles que têm o anseio de ministrar, de pregar, ele jamais pode deixar o inimigo tomar conta da tua mente, dizendo que eu já sei de alguma coisa. Porque os pregadores, os obreiros e os pastores, eles estão em constante evolução espiritual. E quando o inimigo mina nossa mente dizendo que nós já sabemos demais, não há espaço para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está em constante evolução espiritual, ele está em constante aprendizado, ele está em constante crescimento. E quando o inimigo mina a nossa mente, dizendo que nós já achamos alguma coisa, não há espaço para crescimento. E o Espírito Santo ele sabe de todas as coisas, porque eu não sei a necessidade da igreja, mas ele é tão fiel no seu agir. Viu quando o pastor Jefferson falou, o tema é cresceis no conhecimento e na graça. Logo já vi uma preocupação, porque requer muita busca, requer muito estudo. Só que Papai do Céu é tão fiel, que Ele tranquiliza o nosso coração, e Ele diz, confia em mim, entrega o teu coração a mim, deleita-te o teu coração em mim, que eu farei o mais. Em Salmo 37 vai nos dizer, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, deleita-te o teu coração, que o mais, ou mais, não é um mais, é ou mais, Ele fará. Pela luz da palavra eu já quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual é o mais que você está necessitando nesta noite, mas o Espírito Santo ele diz para mim e para você, deleita-te o teu coração na confiança no Senhor, porque as demais coisas Ele há de preparar sobre a tua vida. Aleluia. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, neste versículo, nós vemos uma via de dupla caminhos. Nós vemos dois contextos diferentes um do outro. Dois contextos diferentes um do outro, mas que não foge do propósito do Senhor. Por quê? Porque tem a ver com conhecimento e com graça. A graça do Senhor é um favor imerecido, é um favor a qual eu e você jamais poderá pagar, porque a graça do Senhor não tem preço a se colocar, a graça do Senhor não tem preço a se trocar, a graça do Senhor não tem preço a se favorecer. Só que Isaías, antes do Senhor vir à terra em forma de homem, Isaías já foi predestinado pelo Espírito Santo para profetizar que a graça do Senhor seria gratuitamente para aquele que cresce no nome do Senhor. Isaías, no capítulo 55, Isaías ele começa a profetizar que você deve ir para a graça do Senhor sem custo algum. Você mesmo sem dinheiro, vinde e comprai. Você que não tem dinheiro, vinde e comprai leite. O Senhor, pela sua graça, Ele nos possibilita de se aproximar do Senhor Jesus. Só que somente a graça não adianta. Somente o conhecimento não adianta. Você se lembra o que eu disse? Que eu e você jamais deve deixar o inimigo
mente, que nós já sabemos de alguma coisa, que nós já sabemos o suficiente. Eu e vocês têm que estar em constante evolução espiritual. Nós devemos estar constantemente na dependência do Espírito Santo, porque o apóstolo Pedro está sendo bem claro. Antes, crescei na graça do Senhor. Mas o que esta graça vai me favorecer? Eu olho para o lado, minha esposa não está nos caminhos do Senhor. Eu olho para o outro lado, o meu marido não está nos caminhos do Senhor. Eu olho para trás, o meu filho não está nos caminhos do Senhor. Eu olho para os meus projetos e os meus projetos estão falidos. Eu olho para a esquerda e para a direita e minha vida está um fracasso. O porquê que eu devo crer nessa tal graça que está sendo ministrada? Porque esta graça foi paga por um alto preço, a preço de sangue, a qual nem prata, nem ouro, nem riquezas poderá se comparar com a eternidade que o sangue de Jesus foi pago na cruz do Calvário para nos livrar de uma condenação eterna chamada Hades, chamada inferno, chamado lago do fogo. Só que esta graça, a qual nós damos o primeiro passo, nós damos o primeiro passo, estendemos as nossas mãos, dizendo: Senhor, eu te aceito como Salvador na minha vida, eu te aceito como Salvador e único e suficiente na minha vida. Só que esta graça, ela parece um algo exclusivo, porém ela não é exclusiva. Todas as religiões que existem prega caridade, prega amor, prega misericórdia e de uma certa forma prega salvação. Só que a única religião, exclusivamente a única das únicas, que tem a capacidade, que tem o poder de pregar a graça, é somente a religião, não a religião dos cristãos, não a religião dos crentes, mas sim unicamente a religião do Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Porque religião significa no grego e na aramaico, novamente ligados com o Pai. Todas as religiões pregam novamente ligados com o Pai, mas a única religião que prega a graça é somente a cruz do nosso Salvador Jesus Cristo. É a única religião que nos liga ao Pai, é o único caminho que nos liga ao Pai, é a única verdade exclusiva que nos liga ao Pai. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querida igreja, muitas religiões, eu não quero fazer uma confusão na sua mente, apenas por revelação da palavra do Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, ampliar sua mente, para que eu e você entenda o que de fato é religião e o que de fato é graça. Muitas religiões, muitos mundo afora, pregam em nome de Deus, pregam a caridade, pregam o amor, pregam que nós devemos fazer as coisas certinhas. Só que pela luz da palavra, a única que possibilita de crescer na graça e no conhecimento, a única, exclusivamente que possibilita, é esta palavra. Porque esta palavra não é religião, esta palavra não é religiões, esta palavra não é Deus. Esta palavra é o verbo que se fez carne. E este verbo que se fez carne se chama Jesus Cristo. E aqueles que
querem se achegar ao Senhor Jesus Cristo, requer não sacrifícios de tolo, não andar quilômetros e quilômetros pagando promessas, não subir de joelho altas escadarias pagando promessas para o Senhor. Esta graça requer nenhum tipo de sacrifício. Esta graça requer obediência e temor. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: não se precipite em palavras, antes entre em silêncio no templo do Senhor. O melhor é o obedecer do que entregar sacrifício de tolo, porque o Senhor não requer sacrifício de tolo. O Senhor não quer bens materiais no teu altar. O Senhor não requer luxo na sua presença. O Senhor não quer barulho. O Senhor não quer altas gritarias. O Senhor não quer muitas profecias. O Senhor requer obediência minha, obediência tua. Ele requer temor. Ele requer espaço para o Espírito Santo agir. Ele requer que o seu coração esteja aberto para ele entrar. Ele requer que a seara do seu coração esteja aberta para que ele não fique de fora do teu coração. Porque o Espírito Santo diz para mim e para você, Apocalipse 3, verso 20 vai dizer: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir o teu coração, entrarei em tua casa e em tua casa cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Você já sabe o que é graça. Favor imerecido. Nada é capaz de pagar a crucificação de Jesus. Você pode dar milhões, pode dar o teu carro, pode dar a tua casa no altar, mas o preço que foi pago pelo sangue de Jesus não chega nem aos pés do que foi pago. E para aqueles que o aceitam como Salvador, como único e suficiente sobre a tua vida, a graça foi aceita. Ele entrou sobre o teu coração. Agora requer conhecimento. Não pode somente crescer na graça, porque quem se espiritualiza demais, não há espaço para o conhecimento. Aquele que aceita somente a graça se acha superior aos demais. Eu prego melhor, eu falo melhor, eu sou muito chamado para pregar em muitos lugares. Deus, Ele me leva onde eu jamais imaginei estar, mas eu sou o centro de todas as coisas. Eu falo bonito. A teologia, eu fui nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e prego melhor que todo mundo. Aquele que se enche somente de graça começa a se espiritualizar demais e não há espaço para a palavra adentrar no teu coração. O apóstolo Pedro, ele foi bem claro: antes cresceis na graça e no conhecimento. Cresça na graça, mas cresça no conhecimento, analisando as escrituras todos os dias, para não corrigir somente o irmão, para nós se autoanalisar e corrigir aquilo que está nos prejudicando de se aproximar de Deus Pai. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. É preciso nós ter uma esperança, uma plena certeza, porque o cristão ele está sendo observado a todo instante. Ele está sendo visto, seja na igreja ou seja fora. Para isso é preciso a noiva de Cristo ter
e a graça do Senhor Jesus Cristo e tenham conhecimento, porque a sua casa, a minha casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e filhas, é preciso eles verem uma esperança sobre a sua vida, daquilo que Deus está operando, daquilo que Deus te chamou como vocação, daquilo que Deus ele vai realizar e já realizou sobre a tua vida. Porque o inimigo ele vai usar de matérias vazias para dizer para o seu irmão que está ao teu lado, ou até mesmo para você: você está há tanto tempo na igreja e nada acontece, entrando, saindo, e sempre a mesma coisa. Há 10 anos você está orando por aquela causa, aquele projeto que está na gaveta e nunca sai da gaveta, aquele sonho que você tanto apresentou a Deus e nada acontece, aquilo que você há tantos anos tem pedido e Deus nunca te ouve. Deus olha para o irmão da esquerda, olha para o irmão da direita, mas nunca olha para você. Você, ao invés de progredir, está retrocedendo. É assim que muitas das vezes o inimigo faz. Só que no Salmos 34, no seu verso 10, vai dizer: os leõezinhos, os leões, eles têm fome, eles vão de passar fome, mas para os que esperam no Senhor e confiam nele, vão de ter todas as coisas supridas. Meu Deus! Glórias a Deus. Se enchemos da graça, se enchemos do conhecimento, acredito eu que para por aqui. Não. Se encheu da graça, se encheu do conhecimento da palavra, que é verdade, é apenas o começo e não o fim. Eclesiastes vai dizer: melhor é o fim das coisas que o começo delas. O Espírito Santo está dizendo ao teu coração: o teu ministério pode ter começado pequeno, o teu chamado pode começar pequeno, o seu chamado do Senhor sobre a sua vida pode ser pequeno, mas o Senhor está dizendo para alguém nesta noite: o melhor será o fim do que o começo das coisas, porque os homens eles olham no princípio de como as coisas começam. Começou dando errado, começou sendo prejudicado, começou retrocedendo para trás, começou conquistando, mas deu errado. Mas Papai do Céu está falando: a esperança que é em vós será vista pelos demais, e os demais serão alcançados pela tua vida, porque é através da tua vida que a grande obra vai começar. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nós bem sabemos, Mateus capítulo 16, no seu verso 13 ao verso 18, o Senhor Jesus, ele está em um monte chamado Pan, e naquela época nenhum judeu ousava subir nesse monte Pan, chamado Pan, que significa pânico. E o Senhor Jesus está neste monte chamado Pan. E este monte tem por significado pânico, terror, medo, desespero. E aqueles que estavam lá de baixo observando falavam: este homem é louco. Ele está em um lugar aonde é entoado o sacrifício de crianças, aonde os demônios são idolatrados, aonde os demônios são invocados, e aonde há sacrifícios de crianças. E o Senhor Jesus está lá falando com o Pai. E Pedro, curiosamente, se aproxima de Jesus. Mestre, está tendo um alvoroço lá embaixo. Eles estão te observando. Estão dizendo que o Senhor é louco. Um judeu jamais subiria neste monte. Jesus olha nos olhos de Pedro e fala: Simão, Simão, o que eles
dizem que eu sou? Jesus? Uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que é João Batista. Outros dizem que é o profeta Jeremias. E outros dizem que talvez seja apenas mais um dos profetas que passaram por nós. Só que Jesus, você se lembra que eu falei? Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Papai do céu, ele visualiza o teu futuro. Papai do céu, ele visualiza o que ele vai fazer lá na frente, há 10 anos depois, há 20 anos depois, há 1 ano depois. Jesus olha para Pedro e diz: e você, Pedro? O que você diz que eu sou? Meu Deus! Papai do céu quer ter um encontro contigo nesta noite. Papai do céu, ele quer revelar alguns mistérios ao teu coração, que não é para todo mundo saber, é só você e Jesus. Ninguém tem que ver nada, ninguém tem que olhar o que Jesus está fazendo sobre a tua vida, ninguém tem que ver a glória do Senhor, ninguém tem que ver grandes coisas que Papai do céu está operando. Pedro falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Jesus falou: pois bem, Pedro, bem-aventurado é vós, porque não foste carne nem sangue que revelaste a você, senão unicamente o meu Pai Celestial. Sabe o que Papai do céu está dizendo? Deixa eles coagitarem, deixa fazerem fofoca, deixa maldizerem, deixa falarem mal, deixa espalharem, deixa dizer que o projeto falhou, deixa dizer que Papai do céu não está operando, deixa dizer que Papai do céu não está realizando. Papai do céu está dizendo: enquanto você fica aqui filosofando comigo, eles apenas vão ver o que eu vou fazer. Fica filosofando comigo, dialoga comigo. Qualquer dúvida, vem no meu escritório, não vai falar com quem não deve falar, bate na minha porta, porque eu venho te ouvir o que está sobre o teu coração. Mateus capítulo 7, no seu verso 8, vai dizer: aquele que bate será aberto, aquele que procura encontrará, Meu Deus! e aquele que pede será dado. Mas alguns sabidos por aí, alguns mestres da lei, alguns fariseus, alguns filósofos, você está entendendo o mistério nesta noite? Eles disseram que eles não estão convencidos com a obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. O apóstolo Paulo, ele chega na igreja de Filipenses e estava tendo algumas dificuldades, pastor Jefferson, na igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, financeiramente, era baixa, era fraca, era pobre aos olhos dos homens. A igreja de Filipenses se passava por um caos tão grande que aquela igreja não tinha esperança aos olhos dos homens, porque a idolatria estava demais, o homossexualismo estava demais, estava tendo uma confusão muito grande. Só que o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo para fazer a obra na igreja de Filipos. Só que os homens não estavam convencidos. Eles estavam dizendo que não ia dar em nada. Todo aquele trabalho que o apóstolo Paulo tinha feito iria por ralo abaixo. Só que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de esperança, cheio da palavra, cheio da graça, cheio do conhecimento, como a palavra está dizendo: antes cresçais na graça
e no conhecimento. E ele chega no conhecimento e da graça do Senhor. Ele chega na igreja de Filipenses, capítulo 1, seu verso 6, vai dizer para os Filipenses: meus queridos irmãos, ele olhou nos olhos de cada um e começou a pregar esperança para aquele povo que os ouvia. Meus irmãos, eu estou por certo, eu estou não somente por certo, mas eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai vos aperfeiçoar. Mas há pouco tempo atrás era um traficante, era um cheirador de cocaína, era prostituta, era ladrão aos olhos dos homens. E hoje em dia está em cima de um altar pregando, vai cair logo logo, e vai desistir, vai ir muito longe não. Deus até começou a obra, mas vai chegar longe não. É assim que os filósofos pregam, é assim que os fariseus falam. Você se lembra que eu falei que nós estamos em constante evolução espiritual? Porque aquele que está em constante evolução espiritual, ele está sempre crescendo, ele está sempre mudando de patamar, ele está sempre aprendendo algo, ele está sempre mudando, ele está sempre ouvindo, ele está sempre aprendendo pela humildade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. E o contexto desta palavra era a vinda do Senhor Jesus para o apóstolo Pedro. Ele estava pregando. Ele estava dizendo que o Senhor Jesus iria voltar. Só que se Jesus voltasse, iria requerer esta palavra chamada graça. E esta graça vem você de forma alguma podemos pagar a Deus, porque esta graça é somente Jesus. Glória a Deus. E tem alguns aí tomados de conhecimento, tomados de achismo, tomados de campanhas e campanhas e campanhas, uma atrás da outra. É campanha disso e daquilo. É congresso atrás de congresso, a fim de arrecadar finanças para satisfazer o seu próprio benefício, para satisfazer o teu ego, para ganhar mais luxo e mais luxo. Eu vou falar porque o Espírito Santo está nos trazendo uma alerta. Não que campanha é errado, não é isso que eu estou dizendo, querida igreja. Campanha é preciso fazer. Congresso é preciso fazer. Vigílias é preciso fazer. Só que estas coisas têm uma espiritualidade por detrás, querendo trocar a graça do Senhor por monumentos que curam, que faz, que liberta, que salva. A arca da aliança vai salvar. Esta rosa ungida vai te curar. Jesus falou: tudo que pedires em meu nome, Aleluia. a fim de que o Pai seja glorificado. Deus. Câncer, eu estou ordenando em nome de Jesus, para a glória de Deus, câncer, saia desta mulher agora, saia deste homem agora. Demônio, em nome do Senhor Jesus, seja liberto agora, a fim de que o nome do Pai seja glorificado. E Ele é glorificado. É verdade. Não
objetos. Não troque o nome de Jesus por sal grosso. Não troque o nome de Jesus por rosas. Não troque o nome de Jesus por corredor que cura. Não troque o nome do Senhor Jesus por monumento algum. Sabe o que se chama isso? Exorcismo. Exorcismo não provém de Deus. É demônio que faz em nome de demônio. São covios de demônios que operam em nome de demônios. São covios de demônios que estão alojados escondidos, fazendo a obra parecendo que é Deus que está fazendo, mas não é. São demônios operando em secreto. São demônios operando em oculto. A palavra, pela luz da palavra, diz que Satanás, ele usa sapato de algodão. Ele caminha, sem que ninguém perceba. Mas eu não posso falar por mim mesmo, eu vou provar na palavra. Para quem gosta de palavra, abre em Atos capítulo 20. Abre em Atos capítulo 20 no seu verso 28. Eu gosto de pregar e provar na palavra. Eu gosto de pregar e provar na palavra. Atendei por vós todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida vai aparecer lobos ferozes que não pouparão o meu rebanho, e que dentre vós mesmos, não está falando do ímpio, não está falando do mundo, no meio de vós mesmos se levantará homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. No meio de vós mesmos, o apóstolo Paulo, ou seja, quem pregou o livro de Atos, ele estava trazendo um alerta para a igreja. O adversário, ele acha melhor paralisar a igreja do Senhor do que matar espiritualmente. O adversário não entendeu. Melhor seria paralisar a igreja do que matar ela. Se eu matar a igreja, ela fecha as portas e vai embora. Mas não. Se eu paralisar eles, no meio deles mesmo, eu continuo operando e ninguém vai perceber. O Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito Santo ainda rege a terra. O Espírito Santo ainda fala com os teus profetas. O Espírito Santo ainda usa vaso de casa. O Espírito Santo ele derrama azeite. O Espírito Santo ele derrama fogo. O Espírito Santo ainda batiza. O Espírito Santo ainda se move no meio da igreja. O Espírito Santo ainda toma as crianças. O Espírito Santo ainda toma os obreiros. O Espírito Santo ainda toma os pastores. O Espírito Santo ainda toma as mulheres de oração. O Espírito Santo ainda toma os teus servos. Glória a Deus. Eu creio, Pai, nesta palavra. Atos capítulo 1, seu verso 15 vai dizer: Jesus vai falar: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder não nos dá autoridade de pisar ou sequer ferir uma ovelha do Senhor, porque Jesus, com seu sangue, ele comprou cada uma destas ovelhas que aqui estão. E se eu matar uma das suas ovelhas, naquele grande dia eu vou pagar um alto preço. Só que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que vós sejais revestidos de poder. Quando você é tomado de poder, você não pisa em ninguém, você não machuca ninguém, você não mata ninguém, mas sim, você tem poder, você tem uma autoridade no campo espiritual.
Você tem o Espírito Santo para ordenar que Satanás bata de retirada. Você tem poder do Espírito Santo para ordenar que o câncer vai embora. Você tem poder do Espírito Santo para ordenar que aquele viciado seja liberto. Você tem poder do Espírito Santo para pregar salvação. Você tem poder do Espírito Santo para fazer grandes prodígios. Só que o grande problema, querida igreja, que esperar no Senhor cansa, esperar no Senhor fadiga, esperar no Senhor às vezes machuca a nossa alma. E alguns camaradas até estavam ali em Jerusalém, esperando este poder que Joel profetizou. Foi passando, nada acontecia. Deus não derramava da tua Shekinah. Enquanto eu venho com água, você vai dando glória. Deus não derramava da tua Shekinah. O tempo ia se passando, nada acontecia. Só que o versículo 15 vai dizer que ainda restava 120 pessoas reunidas no cenáculo do Senhor. Papai do céu está falando, não vai na direção da multidão, não vai na direção do povo, não vai na direção das multidões, não vai na direção deles. Permaneça onde você está, permaneça firme, continue clamando, continue buscando, continue insistindo, continue chamando a atenção do Papai do céu. Ele estava lá, louvando, sapateando, dando glória, invocando o nome do Senhor. Até que o Espírito Santo toma Pedro. E Pedro é tomado de poder. E Pedro é tomado de unção. Ele se levanta no meio dos 120 e começa a pregar a unção de Jesus Cristo. Começa a pregar a graça, começa a pregar o Senhor Jesus. E eles vão sendo tomados de poder, vão sendo tomados do Espírito Santo. E as crianças começavam a rodar. E eles eram tomados de línguas estranhas. E eles começavam a profetizar uns para os outros. E eles começavam a entender uns aos outros. E a glória de Deus era notória na casa. Meu Deus! Só que tem um porém. No meio de nós surgiria lobos ferozes. Verso 31. Portanto, vigiai lembrando-vos que por 3 anos, noite, dia, não cansei com lágrimas a cada um de vocês de ensinar. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Você viu que tem uma promessa para você, uma herança no meio de vós que há de ser santificado. Olha aí. Pastor Jefferson, você sabendo que eu não sou habilitado, você pegaria a chave do seu carro e me daria para eu sair dirigindo por aí? Não, né? Porque não estou preparado, não tenho noção de dirigir, não sei o mecanismo do carro. Olha aí. Aí Deus, primeiro, Ele testifica a sua graça sobre os teus servos, sobre as tuas servas. Ele nos prepara, Ele derrama graça, derrama conhecimento. Conforme cada um de nós for sendo santificado, Ele nos dá a herança que deveria dar. Papai do céu está dizendo, enquanto você fica em Jerusalém invocando o meu nome, eu te santifico, eu te preparo, eu te moldo, depois eu dou a herança. Porque no meio de vós vai surgir lobos que vai tentar tomar de você a minha promessa. Eles vão usar da palavra do Senhor, dizendo que é Deus, mas não é Deus. Olha aí. Eles vão persuadir,
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário, e aos que estavam comigo tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Glória a Deus. Querida igreja, deixe o Espírito Santo testificar no seu coração que às vezes é melhor dar do que receber. É melhor nós dar um pouco que nós temos de coração, com integridade, do que dar aquilo que nós não temos por intermédio da persuasão. Vamos supor que você crê que eu sou homem de Deus, você acredita que eu sou homem de Deus, e eu lanço um propósito aqui. Você tem que dar a tua casa no altar para Deus te abençoar. Logicamente você vai acreditar porque você me enxerga como um homem de Deus. Só que o mesmo Espírito que estava sobre o apóstolo Paulo está sobre cada um de nós. É o mesmo Espírito Santo, é a mesma graça, é a mesma unção. A única diferença é que nós não fez parte dos tempos bíblicos, mas nós faz parte dos planos celestiais. Nós faz parte dos planos do Senhor, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós estamos enxortados em Abraão pela graça do nosso soberano Salvador Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra, Pai. Jesus fez uma promessa para Abraão: mais do que estas estrelas será a tua descendência. E nós fazemos parte desta descendência. Nós não fazemos parte do passado, mas sim do futuro presente que está por vir. E sem conhecimento, a gente perece na presença de Deus. Amós, capítulo 6, no seu verso 4, vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. A igreja do Senhor está sendo hostilizada, está sendo paralisada. A igreja do Senhor não está morrendo espiritualmente, mas está sendo hostilizada, porque Satanás, ele entendeu que se ele paralisasse a igreja do Senhor, era mais benéfico para ele. Só que vai ter momentos na tua vida, na minha vida, eu já vou preparar para afundar para o final. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó 42, verso 2 vai dizer: bem sei eu que nenhum de teus planos podem ser frustrados. Vai ter momentos que Papai do Céu vai nos deixar a sós, como uma criança que está crescendo ao longo dos anos, que está crescendo e evoluindo. O Senhor Jesus, Ele vai nos deixar a sós para ver como eu e você vai lidar na presença dEle. Só que vai chegar um tempo que não vai ter mais jeito, que alguns pastores vão se perder na fé, alguns obreiros vão cair, alguns membros vão embora, as ovelhas vão ficar dispersas. Só que a palavra do Senhor nos ensina: melhor que andemos em dois, para que quando um cair, o outro levante. Só que isso requer humildade. Para que nós possamos ser ajudados, requer humildade da parte daquele que vai ser ajudado. E alguns se perdem. E algumas coisas parecem que estão dando errado, parece que estão sendo frustrados. Só que Jesus, ele já sabia disso. No voo para o Pai,
mas não vos deixarei órfãos. Eu vos deixarei outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele vai habitar no meio de vocês. E o tempo foi passando e algumas coisas não se realizaram. Em Marcos, capítulo 2, um certo homem, há 8 anos, ele está paralítico. Há 8 anos ele está paralítico. Se o teu ministério está paralisado, se os teus projetos estão paralisados, se os teus sonhos estão paralisados, se aquilo que o Senhor prometeu sobre a tua vida estar paralisado, a palavra do Senhor nos deixa uma promessa. Em Números capítulo 23, no seu verso 19, vai dizer que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguns dias depois, entrou Jesus novamente em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achava lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele um paralítico, levado por 4 homens, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava fazendo a abertura. Abaixaram ao leito e estava doente. O paralítico estava paralisado. Alguns amigos com dó dele. Este homem não pode ficar nessas condições. Este homem está há 8 anos de cama. Este homem está há 8 anos paralítico. Vamos pegar ele. Pega ele 2 aqui, 2 aqui. E vamos levar ele até Jesus para que ele seja curado. Sabe, quando aqueles amigos tentou se aproximar de Jesus, tinha uma multidão, a multidão da oposição, impedindo deles se aproximarem. Quem é bom de Bíblia, Salmos 121 diz o quê? Leva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que Criador dos céus e da terra. Eles olharam para onde? Para o eirado no telhado. Eles olharam para onde? Para cima. Um eirado. Vamos olhar para cima. Eu olho para os montes de onde virá o socorro em presente. Papai do céu está dizendo para mim e para você: para de querer seguir a multidão, para de seguir a oposição. Eles vão impedir, eles não vão deixar, eles vão falar, não vai dar certo, não vai conseguir. Papai do céu está dizendo: não conte os teus planos, não conte os teus projetos, não conte aquilo que eu estou operando sobre a tua vida, porque a oposição vai tentar impedir. Mas se você olhar para os montes, de onde virá o teu socorro bem presente no dia da angústia, Papai do céu está dizendo: olhe para o alto, olhe para os montes. Eu vou findar. No verso 5 vai dizer: vendo Jesus a fé daquele paralítico. Vendo o quê? A fé. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas Jesus, olhando a fé daquele paralítico, está curado. Ande. O teu leigo começou a andar. Os críticos de plantão já começaram a criticar Jesus. Quem é este homem para curar? Quem é este homem para curar em nome de Deus? Um pouco mais adiante vai dizer: para mostrar que eu tenho autoridade na terra, além de eu curar, filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. 5 minutos para eu encerrar. Antes cresçais na graça e no conhecimento. A graça do Senhor
não é placa de igreja, não é ministério, não são povos diferentes. A graça do Senhor só tem apenas um riba, um só propósito, um só reino. Vou para o meu Pai, vou para preparar moradas para vós, moradas. E este mesmo rebanho vai para um só lugar. Eu não sei se era isso que você gostaria de ouvir nessa noite. Obrigado, meu Eu Deus. não sei se era isso que você estava esperando ouvir da parte de Deus. Mas o Espírito Santo ele colocou este fervor no meu coração de estar ministrando isso. E Papai do Céu manda dizer para alguém nesta noite que tem alguns projetos que estão na gaveta. São projetos jurídicos. São algumas papeladas que já era para ter sido resolvidas. Mas está uma guerra travada tão grande na tua vida. Papai do Céu está dizendo: não conte. Permaneça em silêncio. Que a tua fé vou eu contemplar. A vassoura. Santo, santo é Jesus. Papai do Céu está dizendo: para que eu possa ampliar o teu ministério, para que eu possa te levar a lugares longe, para que eu possa começar a abrir algumas portas que estão fechadas, para que eu comece a criar caminhos no ermo, para que eu faça jorrar água da rocha. É preciso eu te santificar, é preciso eu trabalhar, é preciso eu colocar algumas coisas no prumo. Alguns homens vão dizer que não vai dar certo, que não vai chegar longe, que não vai conseguir. Mas assim como o apóstolo Paulo falou, eu estou plenamente convencido, não de mim, não das minhas palavras, não do meu achismo, mas da palavra que é fiel, o Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra em cada um de vocês, Ele vai aperfeiçoar cada um de vocês. Ele vai derramar unção, vai derramar sabedoria, vai derramar graça. E através de cada uma destas vidas que estão aqui nesta noite, o Senhor vai fazer uma grande obra, o Senhor vai fazer muitos prodígios. E para aqueles que pensam que o projeto falou, o nome do Senhor vai ser glorificado de tal forma que parecia impossível. Mas Papai do Céu diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Papai do Céu está dizendo: a compra daquela casa vai começar a dar certo. Papai do Céu está dizendo: leve aquela tal chave para ser ungida no altar. Que aquilo que está travado vai ser destravado no nome do Senhor Jesus. Papai do Céu está dizendo: por herança nós temos, mas antes é preciso nós ser santificados, para que não suba para a cabeça. Você se lembra da encenação que eu fiz? Que o pastor Jefferson desse a chave do carro dele, sem eu saber dirigir. Eu poderia bater, poderia machucar alguém, poderia fazer alguma coisa que prejudicasse outras pessoas. Sabia que o ministério também prejudica? Sabia que pastorear também prejudica? Mata, paralisa. E é através de alguns religiosos que pregam em nome de Deus e não pregam a graça. Muitas pessoas estão deixando de crer no nome santo de Jesus. Mas Papai do Céu está dizendo: através de alguns jovens, através de alguns pregadores, através de alguns pastores, a unção que será derramada, o avivamento que vai sobrevir sobre esta nação, através daqueles que hão de fazer a diferença, as pessoas vão começar a dar credibilidade ao nome do Senhor, porque você entendeu o que foi pregado nesta noite.
somente a graça do Senhor, somente a graça do Senhor, somente a palavra, somente a palavra. E o nome do Senhor vai ser sempre glorificado, porque através da palavra, o Espírito Santo cuida de todas as coisas. Até aqui o Espírito Santo me deu a palavra. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela paciência que vocês obtiveram, obrigado pela confiabilidade, obrigado por essas portas abertas, ao nosso querido pastor que é muito amoroso, ele sabe que eu amo muito, ele sabe a intimidade que nós temos espiritualmente falando. Deus, ele criou um caminho tão lindo para nos conhecermos, né, pastor? Deus é fiel. Deixa papai cuidar de todas as coisas. Continue amando este pastor. Ele é homem de Deus. Ele não pega de prata, nem ouro, nem riqueza. Este homem, eu falo sem medo de errar, porque o Espírito Santo, pastor, ele revela, ele mostra algumas coisas. E este homem, não por bajulação, de forma alguma, este homem, ele está preocupado com a alma de cada um de vocês, para onde vocês vão após a morte. Ele está preocupado com o ministério de cada um de vocês. Ele está preocupado em cuidar de cada um de vocês. Então, continue amando ele, ajude ele, não o troque por qualquer coisa, porque propostas vai vir. Vem para mim, aqui você vai crescer, você vai ter nome. Você sabe, pastor, que tem muito disso, mas não o abandone. Assim como aqueles 4 amigos ajudou aquele paralítico, ajude ele e deixe ele ajudar cada um de vocês. E obrigado em nome de Jesus. Aleluia.